Meu filho abandonou o jantar de casamento para ajudar um desconhecido. A noite estava perfeita. O salão de festas, iluminado por lustres brilhantes, transbordava a alegria. Risadas ecoavam, o aroma dos pratos deliciosos preenchia o ar e João observava, emocionado, sua filha se casando. Ele sempre sonhou com esse dia. Ela, radiante, dançava no meio da pista, enquanto os convidados brindavam a nova união. Mas, mesmo no clímax de sua felicidade, um peso crescia em seu coração. Lucas, seu filho, parecia cada vez mais distante, absorto em seu celular. João ficou inquieto. O que estaria acontecendo com ele? Apenas alguns meses atrás, Lucas estava cheio de vida, ansioso para participar de cada momento da família. Agora, seu comportamento deixava preocupado. Estava sentindo um indesejável arrependimento. Ele sempre se dedicou a ensinar seus filhos a valorizar a família, a união. O que havia dado errado? As conversas em volta misturavam-se a seus pensamentos, sussurros de tios e tias que falavam da felicidade da família. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas, enquanto a festa brilhava ao redor, o inesperado aconteceu. Uma figura solitária na rua chamou a atenção de Lucas. Um senhor idoso com um olhar perdido tentava atravessar a rua tumultuada. O caos do trânsito impactava a cena, mas Lucas parecia imperturbável. Ele hesitou por um segundo, olhando para João, como se pedisse permissão, antes de levantar e se dirigir rapidamente ao homem. A coragem do filho causou murmúrios na mesa. Como Lucas poderia deixar o jantar, um momento tão importante, para ajudar um desconhecido? João, cheio de orgulho e frustração, se viu em um dilema, questionando suas próprias convicções de pai. Ele se lembrou das noites de trabalho duro, de cada sacrifício para ensinar aos filhos o que era certo: ser leal à família ou ser um bom cidadão. Apesar do orgulho pulsando em seu peito, uma sombra de desapontamento começou a se formar. E se Lucas estivesse se afastando, priorizando estranhos em vez de sua própria família? Do lado de fora, Lucas conversava com o idoso. Uma conexão se formava ali. E João, de longe, começou a ouvir as histórias que ligavam aquelas vidas. Por coincidência, o homem era um antigo fornecedor de seu pai. Alguém que havia se perdido não só na rua, mas emocionalmente. As peças se encaixaram de forma surpreendente. João se deu conta de que o amor e a empatia de Lucas poderiam levá-lo a um lugar que ele próprio não imaginava. As emoções fervilhavam, ele sentiu lágrimas nos olhos, e uma transformação começou dentro dele. O que realmente importava? Agora, a pergunta se tornava muito mais complexa e poderosa. Ao ver Lucas, mesmo em meio aos próprios conflitos internos, João percebeu que o amor do filho se estendia além das paredes da festa. E aquela noção de tradicionalismo que tanto defendia começou a se desmanchar, revelando a verdadeira essência de ser uma família. O que viria a seguir? A história não havia terminado. As lições estavam apenas começando a se desenrolar diante de seus olhos. Lucas sentiu o calor da mão do idoso na sua. Era frágil, como a de alguém que carrega o peso de anos de histórias não contadas. Enquanto olhava nos olhos do homem, uma onda de compaixão o invadia. Ali, no meio daquele caos urbano, ele via alguém que precisava de ajuda, e isso fazia seu coração disparar. O velho falava sobre seus dias de glória, sobre como a vida o levou a se perder em meio a tantos sonhos desfeitos. Cada palavra era um pedaço de um quebra-cabeças que Lucas tinha certeza de que deveria ajudar a montar. Do outro lado da rua, João observava, dividido entre o orgulho e a preocupação. A decisão de Lucas o fez enxergar a vida sob uma nova perspectiva. O filho não estava apenas ajudando um desconhecido, mas propondo um reencontro com a humanidade que ele tanto defendia. Ele se dizia um homem tradicional, mas a cena diante de seus olhos desafiava essa concepção. O que formava uma família de verdade? Será que conectar-se com o próximo não era parte fundamental disso?
Sem perceber, a festa que acontecia atrás dele se tornava ruído distante. João tentou ignorar o riso dos convidados, mas a realidade o abraçava de forma dura. Sentia uma espécie de nostalgia ao perceber que a robustez da família não era apenas sobre os ceias de domingo, mas também sobre empatia e compaixão. Ele começou a lembrar das histórias que contava para Lucas quando criança e do quanto se orgulhava de formar o caráter do filho. Agora, parecia que quem mais precisava aprender era ele. A conversa entre Lucas e o idoso se intensificou. As expressões de Lucas transbordavam emoção. Como um jovem que teve a chance de agir, ele se sentia responsável por aquele momento. Ele se lembrou das noites que passou ao lado do avô, ouvindo suas histórias, aprendendo sobre amor, luta e superação. O velho na sua frente era uma extensão disso, um elo perdido. Como poderia ignorar alguém que representava uma parte da história que nunca teve? Enquanto isso, a música da festa começou a tocar uma balada suave, muito diferente da empolgação anterior. João, sem olhar fixo nas cenas da pista de dança, foi sendo envolvido pelo som e pela reflexão. Ele começou a se questionar: seria esse o verdadeiro sentido da união familiar? Se o amor se estendesse também a estranhos, o que poderia acontecer com suas relações próximas? Poderia Lucas estar abrindo portas que ele mesmo não queria? Se atrevia a explorar. Naquele momento, algo ressonou profundamente dentro dele. Ele entendeu que devia encontrar mais compreensão e empatia em seu coração. Não era apenas sobre estar presente, mas sim sobre estar realmente conectado. A ideia mais poderosa surgia. E se a família fosse mais ampla, mais inclusiva? Assim que essa noção começou a tomar forma, uma nova determinação surgiu. Ele precisava se unir a Lucas, aquele amor que fluía entre eles, e quem sabe, resgatar o olhar do seu filho para um mundo inteiro de possibilidades. Enquanto isso, Lucas, com o coração pulsando e a mão ainda segurando a do idoso, fez uma pergunta que mudaria tudo. O senhor me contaria mais sobre sua história? Essa simples frase parecia ter um peso extraordinário. João presenciou o momento, emocionado e ansioso ao mesmo tempo. O que aquela história revelaria? Que mudanças viriam dessa conexão? As incertezas pairavam no ar, e os laços que uniam pai e filho estavam prestes a passar por uma transformação radical. Lucas estava se reerguendo entre os estranhos e sabia que João não poderia ficar para trás. Quando a música parou, um novo silêncio se instalou no ar. O que aconteceria agora, com esse novo começo à sua frente? O mundo que se abria para eles estava apenas começando a ser desenhado. O silêncio eterno ficou envolto na atmosfera carregada de emoção. O velho olhou para Lucas e o brilho de seus olhos parecia esconder oceanos de histórias. Ele respirou fundo e Lucas sentiu que aquele momento poderia mudar tudo. O que aquele homem tinha a dizer? Que segredos, que lutas haviam sido sussurrados para a vida ao longo dos anos? É uma história longa, meu jovem, começou o idoso, a voz trêmula, mas firme. Eu já fui um sonhador como você, acreditando que poderia conquistar o mundo. Mas a vida, a vida. Ele pausou, mostrando um sorriso triste, como se buscasse as palavras certas. A vida tem um jeito de nos lembrar que nem todos os sonhos se realizam. A história começava com uma paixão ardente, o amor pela música. O velho contou sobre sua juventude, quando tocava em pequenas festas, a paixão flamejando em cada acorde. Ele falava com tanto fervor que Lucas conseguia imaginar os holofotes, a plateia aplaudindo, a felicidade ao tocar. Mas o que eu não sabia, continuou o idoso, era que a fama vem com um preço que eu não pude pagar. Seus olhos se encheram de lágrimas e a voz embargou. Lucas sentiu uma dor profunda no peito ao compreender que aqueles momentos de glória tinham sido seguidos por uma série de escolhas erradas e arrependimentos. O idoso revelou que, em busca do sucesso, acabou deixando de lado o que realmente importava. A família. Perdi minha mulher, filho. Eles se foram enquanto perseguia um sonho vazio. Aquela confissão pesou como uma âncora no coração de Lucas. Ele nunca poderia imaginar que por trás daquela figura frágil havia um homem marcado pela perda e pela solidão. Enquanto ouvia, Lucas lembrava-se de sua própria luta com os sonhos e expectativas. Ele queria e precisava fazer algo maior da vida, mas agora percebia que não era apenas sobre conquistas, era também sobre os laços que criamos.
O velho era a tela onde se projetava o futuro de Lucas, um futuro que poderia ou não repetir os erros do passado. João, do outro lado da rua, sentiu o calor das emoções fluindo. O coração dele batia descompassado, enquanto se perguntava como tinha deixado sua própria história se perder em meio aos compromissos e obrigações. Era a conexão com a humanidade que se ausentava de sua vida. O que a família significava se não estavam uns aos outros, dividindo fardos, sonhos e esperanças? Com um esforço, decidiu que não mais ficaria à margem. Ele se aproximou lentamente, compenetrado na conversa que se desenrolava a poucos passos. Ouvindo as revelações sobre arrependimento e amor, ele pôde ver Lucas já se tornando um homem, adotando uma postura de empatia e inclusão. Se eu não agir agora, posso perder meu filho também, pensou. O velho, percebendo a presença de João, fez uma pausa e apontou para Lucas com a mão trêmula. Não se deixe levar pelos sonhos do passado. Lembre-se sempre do que realmente importa, disse com uma sabedoria profunda que cortou o ar. Ao ouvir isso, João sentiu uma nova determinação tomar conta de si. Ele não queria mais viver à sombra dos seus pensamentos, mas abraçar essa nova perspectiva que Lucas estava trazendo à sua vida. Seria esse o momento certo de se reconectar com o filho, de abrir seu coração e se mostrar vulnerável? As lágrimas começaram a surgir nos olhos de João. O velho olhou para ele e sorriu, um sorriso que parecia entregar uma mensagem de esperança. A festa distante agora era um mero eco. O que importava estava ali, no meio daquela troca visceral de histórias. O silêncio foi quebrado por uma nova música que começou a tocar ao longe, mas, diferente da última, essa era uma melodia alegre. Ela parecia convidar todos a dançar, a celebrar a vida com suas imperfeições e belezas. O que João e Lucas fariam agora? Fariam parte dessa nova história? Decidido, ele respirou fundo e deu um passo à frente. Mas antes que pudesse dizer algo, o velho interrompeu novamente. Meu jovem, a vida é feita de recomeços, mas é preciso coragem para aceitá-los. Que caminho João escolheria agora, diante desse novo começo e da proposta de transformação na relação com o filho? João sentiu seu coração disparar. O velho falava com tanta profundidade que cada palavra parecia ressoar nas paredes da sua memória. Naquele instante, ele percebeu que todo o peso das suas escolhas estava diante dele, esperando sua resposta. Ele precisava tomar uma atitude. Olhou para Lucas, que estava perdido em seus pensamentos, talvez refletindo sobre o que realmente queria da vida. Lucas, a voz de João saiu baixa, quase um sussurro, mas o filho virou-se. Naquele olhar, ele viu tanto. Uma mistura de insegurança, expectativa e vontade de ser ouvido. Eu quero que você saiba que eu estou aqui. Eu quero estar presente na sua vida. Eu sei que errei e deixei você sozinho por muito tempo, mas isso está prestes a mudar. As palavras caíram como gotas em um lado calmo, criando ondas de emoção ao redor. Lucas apertou os lábios e balançou a cabeça, como se tentasse filtrar as emoções que invadiam seu peito. O velho, observando a cena, sentiu um aperto na garganta. Ali, naquele momento, ele via um pedaço de si mesmo, o reflexo do próprio passado e da luta por reconciliação. João respirou fundo e continuou, agora com a voz mais firme. Quero que possamos construir algo juntos, recomeçar. Não quero que você sinta que precisa escolher entre seus sonhos e sua família. A música que ecoa agora lembra que a vida é feita de ciclos e a felicidade também pode ser encontrada nas pequenas coisas, como um jantar de família. Lucas olhava para o pai, buscando discernir sinceridade nas palavras. Ele se lembrou dos momentos de desilusão, das promessas não cumpridas, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma centelha de esperança. O velho sorriu ao testemunhar essa troca. Era como assistir a um novo capítulo se desenrolar diante dele. Eles estavam lutando, cada um à sua maneira, por um vínculo mais forte. A música envolvia a rua, trazendo uma vibração leve e festiva. Um grupo de crianças passou, correndo e dançando, enquanto os adultos os observavam com sorrisos no rosto. A atmosfera estava mudando e, de repente, parecia possível sonhar novamente.
Você se lembra de como adorava a música, filho? O que aconteceria se nós dois fizéssemos uma música juntos? Compor algo que de algum jeito represente nosso recomeço. João fez uma pausa, seu olhar fixo no filho. Ele precisava saber se Lucas ainda tinha alguma esperança em seus olhos. Mas eu não sei tocar como você, Lucas respondeu hesitante. Não precisa. Podemos começar assim mesmo. Vamos errar juntos, aprender juntos. O importante é estarmos lado a lado, resgatando o que realmente importa. O coração de João estava acelerado, sua determinação era palpável. Nesse instante, o velho interveio novamente. A música é a linguagem que conecta as almas. Quando se unem para criar algo juntos, os laços ficam mais fortes. Suas palavras eram um eco da própria vida e de como havia deixado tudo escorregar por entre os dedos. Lucas, agora um pouco mais relaxado, sentia a tensão diminuir. Ele podia ver um caminho à sua frente. Um caminho que não se limitava apenas aos seus sonhos, mas que incluía a possibilidade de reviver a relação com o pai. A esperança começava a brotar entre eles, como flores que emergem mesmo após o inverno mais severo. Ok, pai, vamos tentar, ele disse, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Mas, antes que pudessem avançar com essa ideia, uma nova nota desafinada atravessou o ar, seguida por um grito distante. Algo tinha acontecido na festa, uma agitação que logo se transformou em murmúrios preocupados. Os três se viraram na direção do tumulto e o velho disse com um olhar alarmado: "Isso não parece bom. O que estava acontecendo? Uma nova reviravolta estava prestes a pôr em xeque não só a nova conexão entre eles, mas a própria essência do que haviam começado a construir." João mal teve tempo de processar os murmúrios que surgiam da multidão. Seus sentidos estavam aguçados, como se o ar ao redor tivesse mudado, carregando uma tensão palpável que crescia a cada instante. Ele olhou para Lucas, os olhos do filho tão profundos e confusos. A alegria do momento em que se abriram um para o outro estava prestes a ser ofuscada por algo que não podiam prever. "Vamos ver o que aconteceu", João disse determinado. Ele se adiantou, puxando Lucas pela mão, enquanto o velho pelo canto da rua tentava se manter próximo, mas ainda observando com preocupação. A música que antes preenchia o ar agora se tornara um pano de fundo distante, quase um eco triste. Conforme se aproximavam, a cena se desenrolava diante deles. Várias pessoas estavam em volta de um jovem que caíram no chão. O rosto dele estava pálido e uma expressão de dor dominava suas feições. Ao lado, uma mulher chorava, as mãos entrelaçadas em um gesto de desespero. João sentiu um frio na barriga. Em meio a tanta alegria, aquele fato era um tapa na cara. Mais que um estrondo, era um lembrete cruel da fragilidade da vida. Ele mandou um olhar em direção ao velho, que já se agachava ao lado do jovem, tentando ver o que poderia fazer. As mãos do velho tremiam, mas sua voz, embora tremenda, exalava calma. "Chame uma ambulância, precisamos de ajuda." Lucas hesitou, sua expressão se transformando entre medo e determinação. Eu conheço ele." O coração de João acelerou ao ouvir as palavras do filho. "O que você quer dizer com isso?" Ele se abaixou ao seu lado, esperando uma explicação. "Ele é da minha escola. Ele estava me contando sobre a família dele antes da festa. Agora, ele não está bem." A angústia no olhar de Lucas era contagiante. João se forçou a respirar. Já não sabia se a preocupação, que era apenas pelo desconhecido, estava rapidamente se tornando um pesadelo pessoal. "Vamos ajudar. O que podemos fazer?" A ideia de ver Lucas se envolvendo ativamente naquele momento despertou em João uma nova compreensão do filho. Havia uma força ali, uma vontade de conexão que transcendeu suas diferenças. A luz, mesmo na escuridão, acendia uma chama entre eles. Enquanto a ambulância não chegava, o velho instruía a multidão a se afastar, dando espaço ao jovem caído. Ele orientou Lucas a se juntar a ele e fazer o possível para tranquilizar a mulher que chorava. "Lucas, precisa ser forte. As pessoas precisam de você agora", disse o velho com firmeza. Com o olhar fixo no jovem, cada respiração de João era um chamado à ação. Ele não poderia ficar parado. Reuniu coragem e começou a falar com a mulher, tentando confortá-la. "Vai tudo ficar bem. A ajuda já está a caminho." Aquele caos, aquele medo, era um contraste gritando na festa. E ainda assim, no fundo de todo o tumulto, ele viu Lucas, com a mão no ombro da mulher, tentando acalmá-la, enquanto suas próprias mãos tremiam. Algo estava mudando no coração do garoto e, ao mesmo tempo, florescia uma conexão genuína entre pai e filho.
No quentinho do seu peito, uma ideia começou a se formar, enquanto os gritos afastavam-se e os olhares incertos se trocavam. O momento estava prestes a se transformar numa renovação daquilo que tinham se prometido um ao outro. A conexão deles era mais forte que qualquer desafio. No entanto, a pressão aumentava com a chegada da ambulância e um grito que ressoou pela noite. Não é só ele, há mais pessoas feridas. João se virou, seu corpo paralisado pela inesperada revelação. O mundo à sua volta agora radiava uma urgência desconhecida e alarmante. O que mais estava por vir naquele dia? Eles estavam prontos para enfrentar os desafios juntos, mas que outras tempestades poderiam desabar sobre eles? O som das sirenes cortava a noite, uma preparação amarga para o que estava prestes a acontecer. João sentiu como se o chão sob seus pés fosse cada vez mais instável, como se aquele instante tivesse sido esculpido por uma força invisível, transformando tudo ao seu redor em caos. O garoto que estava no chão não era apenas um desconhecido, ele era um pedaço do mundo do filho, e isso lhe dava um peso insuportável ao coração. "Lucas, fique comigo!" João gritou, mantendo os olhos fixos no filho. O jovem estava lutando contra a onda de sentimentos que o invadia. A frustração e o medo estavam se combinando a uma urgência que João nunca havia testemunhado antes. Essa visão lhe fazia querer proteger Lucas, mas ele sabia que precisava deixá-lo agir. Os paramédicos finalmente chegaram, uniformizados, mas a cena era de total desordem. As palavras rápidas do velho pareciam flutuar entre a multidão confusa, como um sopro de esperança. "Deixem-os trabalhar, ajudem a segurar a multidão." Ele falava com um tom de autoridade que João admirava. Lucas, já perto de seus colegas que se aglomeravam, mantinha suas mãos firmes sobre o ombro da mulher que sofria. O desespero dela reverberava dentro dele. Ele nunca tinha sentido isso antes. A conexão que havia criado com o jovem caído se tornara um fio invisível que entrelaçava suas histórias. Ele queria dar-lhe forças, queria que ele voltasse a abrir um sorriso, mas a realidade era implacável. Enquanto isso, João tentava compreender a situação à sua volta. Mais jovens estavam sendo retirados da multidão, alguns com sinais de machucados cortantes, outros apenas desorientados. E em meio ao tumulto, uma imagem se fixava em sua mente. Como ele poderia ter subestimado o mundo em que seu filho estava inserido? Ele acreditava que as festas e a diversão eram tudo, mas agora via que havia algo mais profundo, algo que chamava a atenção e exigia responsabilidade a cada instante. O tempo parecia congelar, uma dança frenética de emoções, onde todos estavam presos em um momento de vulnerabilidade. João sentiu suas extremidades formigarem, ele precisava agir. Ele se aproximou de Lucas e da mulher, decidiu que aquilo era um momento onde pai e filho poderiam se unir ainda mais. "Lucas, vamos organizar as pessoas, precisamos de espaço para os paramédicos trabalharem", ele falou, um pouco mais firme do que esperava. Lucas virou-se para o pai, e aquele olhar trocado foi como um acordo silencioso. As palavras não eram necessárias, a conexão já dizia tudo. João sorriu, um encanto efêmero amidado ao caos. "Vamos, todos para trás!" Lucas gritou, e João seguiu seu filho, ajudando a conduzir as pessoas para longe. A multidão, muitas vezes indiferente e presa em seu próprio mundinho, agora escutava aqueles dois, um pai e um filho que se tornavam um só em um espaço tudo menos feliz. Mas enquanto essa união se fortalecia, João percebeu que a noite ainda escondia segredos. Uma pergunta começou a ecoar na sua cabeça. O que aconteceu com aquelas outras pessoas? E se eles estivessem todos ligados, como marionetes em um cenário sombrio e inesperado? A cada segundo, a tensão aumentava. Ele olhou novamente para Lucas, buscando nas feições do filho a coragem que tanto precisava. O controle da situação começava a escapar de suas mãos. As sirenes eram um sinal apressado, trazendo a esperança de que estavam a caminho da solução. Mas e se a ajuda não fosse suficiente? "Lucas, precisamos ir até eles. Vamos descobrir quem mais precisa de ajuda", João exclamou, sentindo que o chamado da responsabilidade estava mais alto do que nunca. Um novo alvo estava à vista, e assim que se moveram, a incerteza da noite se tornava uma sombra ominosa. O que mais estariam prestes a enfrentar? A noite estava tomada por uma atmosfera tensa. A escuridão parecia engolir os sons de dor e apelo que emanavam do chão. João e Lucas caminharam rapidamente, passando por grupos de pessoas que se afastavam, algumas com lágrimas nos olhos e outras em estado de choque.
Unindo forças, pai e filho eram um turbilhão de energia e determinação, decididos a não deixar ninguém para trás. "Olha, ali!" Lucas apontou nervosamente para uma jovem que estava sentada, encostada na parede, seus olhos vidrados e assombrados. O coração de João apertou. Ele poderia reconhecer aquela expressão em qualquer lugar. Era um misto de terror e confusão, uma imagem que parecia um reflexo dele mesmo ao se deparar com a noite caótica. Vamos até ela", João disse, puxando Lucas para mais perto. O filho hesitou um instante, mas a urgência na voz do pai o fez seguir em frente. Quando chegaram mais perto, a jovem olhou para eles e ele pôde ver que as lágrimas pingavam de seu rosto. A sensação de impotência fazia o estômago de João... "Oi, está tudo bem?" Lucas perguntou, tentando soar confortante, mas sua voz tremia. A jovem respirou fundo e sacudiu a cabeça. "Meu irmão, ele está lá", respondeu, apontando para a aglomeração. O desespero em sua voz fez João sentir que o mundo ao seu redor havia se tornado ainda mais instável. João se agachou para ficar ao nível da jovem. "Vamos encontrá-lo, não se preocupe, você não está sozinha." As palavras saíam com mais certeza do que ele próprio se sentia. Porém, aquele momento de conforto precisava de ação rápida. Lucas, por sua vez, parecia ter encontrado sua voz. "Certo, nós ajudamos. Onde você ouviu pela última vez?" perguntou rapidamente, já olhando para os lados, buscando uma rota. A jovem fez uma pausa, os olhos distantes, como se estivesse tentando acessar uma memória. Ela apontou novamente, desta vez para a parte mais atulhada da multidão. Sem hesitar, João e Lucas começaram a se mover em direção ao ponto que ela indicou, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada passo mais próximo da multidão era carregado de um novo peso, como se eles estivessem se aprofundando em um labirinto perigoso. "João, será que a gente consegue mesmo encontrar ele?" Lucas questionou, um sussurro mais para ele mesmo do que como uma dúvida real. O pai sentiu que a resposta estava bloqueada em sua garganta, mas decidiu que não podia permitir que o medo dominasse. "Nós vamos fazer o que for preciso", João afirmava, tentando dar ânimo ao filho. E assim atravessaram a multidão, a tensão crescendo neles. O clamor de vozes e o som dos sirenes quase pareciam submergir tudo. Quando João se deparou com outra vítima caída no chão, seu coração gelou. A luta era constante, uma batalha interna entre a esperança e a desesperança. "Precisamos de mais ajuda", gritou João, sua voz se elevando enquanto se agachava ao lado da pessoa caída. Mas quando ele se virou para chamar Lucas, percebeu que o jovem já tinha se afastado, em busca do irmão da garota, um fio de determinação brilhando em seus olhos. O desespero estava tomando conta de João mais uma vez. "Lucas!" ele o chamou, mas a voz sumia em meio ao barulho. O jovem estava determinado, afastando-se da segurança do pai. E assim, João teve que decidir, seguir o filho ou ajudar aqueles já no chão. Um dilema que cortava seu coração em pedaços. Enquanto ele hesitava, uma sombra se destacou na escuridão à sua frente. Uma figura conhecida, mais distante. Uma revelação que parecia ameaçar tudo o que ele acreditava. O que aquela pessoa fazia ali, no meio do caos? A mente de João girou em torno dessa nova possibilidade, num equilíbrio precário entre a certeza e a incerteza. Ele não sabia que a verdade do que estava acontecendo poderia ser ainda mais chocante do que aquilo que já presenciara. E nesse instante, um novo impulso surgiu dentro dele. "Lucas!" gritou novamente, sabendo que precisaria enfrentar o que estava por vir, mesmo que a expectativa aterrissasse no chão como uma bomba. O que mais a noite ainda lhe reservaria, a fumaça e o caos, pareciam dançar em torno de João, envoltos em um cheiro agridoce de desespero. Ele olhou mais uma vez para a figura que havia reconhecido, seu coração batendo acelerado. A tensão no ar se intensificava a cada segundo, e a presença daquela pessoa trazia à tona memórias que ele tentava enterrar. "Lucas!" João gritou mais uma vez, mas a voz acabou sendo mais um sussurro no meio da multidão. Como se tivesse levado seu coração consigo, ele começou a se mover em direção à figura. O pânico e a insegurança preenchiam seu peito, mas ele não poderia hesitar. Havia um peso nas costas que o empurrava para frente, uma necessidade de entender o que estava acontecendo.
À medida que se aproximava, cada passo revelava mais detalhes. Era uma mulher, a mesma que João conhecia de algum lugar, mas sua mente lutava para conectar os pontos. E antes que pudesse fazer sua pergunta, ela se virou e encontrou seu olhar. João, a voz dela era suave, quase uma lembrança. Você não deveria estar aqui. Isso o deixou ainda mais confuso. O passado tinha voltado com força total, trazendo o eco de um amor perdido. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Sua voz era quase um sussurro, mas havia uma urgência nela. Eu vim ajudar. Eles estão feridos. Ela olhou para a aglomeração e João seguiu seu olhar. Talvez a noite não fosse apenas uma tragédia, mas uma oportunidade de redenção para todos ali. Meu irmão está entre os desaparecidos. Tenho que encontrá-lo. A revelação a fez parecer vulnerável, e por um momento, João teve um lampejo de empatia. Era ela quem havia partido, mas era também a mulher que ele ainda imaginava em seus sonhos na solidão da noite. Lucas foi em busca de outra vítima. Precisamos cuidar dele e ajudá-la também. João sentiu uma urgência intensa, sabendo que o passado não poderia reescrever o presente. Em meio ao turbilhão de pessoas, João avistou Lucas novamente. O filho havia se distanciado da segurança do pai. Sua determinação era admirável, mas também a deixava vulnerável. Ele parecia estar se perdendo em meio ao caos. "Volte, filho!" João gritou. A pulsação em seu peito ficava cada vez mais frenética. Era um impulso que lhe dizia que ele deveria proteger Lucas acima de tudo, mesmo que isso significasse deixar a mulher do passado para trás. Mas Lucas não ouvia. Seus olhos estavam focados em algo adiante. E João percebeu que seu filho havia encontrado mais uma vítima caída. Uma menina que parecia inconsciente. O desespero correu por todo o corpo de João, um ímpeto de correr até ele e trazê-lo de volta. Porém, neste momento, peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As reminiscências sobre sua relação com a mulher ficavam perdidas em meio à urgência. "Preciso de você ao meu lado, não podemos nos dividir agora", João pediu, enquanto avançava, à direção do filho. Mas as sombras ao seu redor anunciavam outra realidade. O caos não apenas era físico, mas emocional. Com cada segundo que passava, a incerteza pesava mais sobre seus ombros. A mulher o segurou pelo braço, com uma firmeza que o fez parar. "Se você tem um filho, você precisa lutar por ele, lutar por aqueles que precisam de nós." As palavras dela ecoaram em sua mente, ressoando como um grito de aviso. E ao olhar para Lucas, que agora se agachava ao lado da menina, João viu um reflexo do que ele mesmo havia perdido naquele caminho. "Eu não vou deixá-lo", gritou João, decidido a enfrentar o caos que se aproximava e, mais importante, o que havia dentro de si mesmo. A divisão em sua mente começou a se desfazer, começando a aceitar que o presente e o passado podiam coexistir. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, a multidão explodiu em gritos mais altos. Algo estava prestes a acontecer, e a noção de que a noite guardava mais segredos do que ele poderia imaginar fez seu coração disparar. Qual o próximo capítulo daquela luta? João respirou fundo, consciente de que as coisas estavam prestes a se transformar de maneira que ele nunca esperava. A tensão no ar era palpável. João sentiu seu sangue ferver enquanto os gritos aumentavam de volume, arrastando seu coração em uma corrente de desespero. Ele precisava agir, e rápido. Lucas ainda estava lá, ao lado da menina caída, mas o instinto protetor de João já o estava puxando para a frente, cada passo sendo um peso a mais nos seus já cansados ombros. "Lucas, volta já!" ele quase suplicava, a voz misturando-se ao clamor em volta. Ele viu o olhar de Lucas, intenso e decidido, preso entre a preocupação pela menina e sua própria coragem. O garoto não parecia compreender o perigo que o cercava. João avançou, empurrando as pessoas apressadas e sem direção. Ele sentia que o caos poderia devorar tudo ao seu redor, mas a visão do sorriso confiante de seu filho o mantinha firme. Era um lembrete do que eles tinham, da conexão que se formava mesmo em meio à tragédia. A mulher o seguiu, a determinação dela agora sujeita ao mesmo desespero que dominava João. "Espere, eu vou com você", disse entre ofégagos. Ela estava mais frágil do que ele se lembrava, mas aquele toque de urgência em sua voz fazia o passado parecer um eco distante. "Precisamos nos mover rápido", João respondeu, sem devolver o olhar, mantendo seu foco em Lucas, que já começava a tentar erguer a menina.
Ela precisa de ajuda, discordou a mulher, agora quase gritando. Aquela menina não pode ficar aqui, nós temos que tirá-la do meio disso. Eu sei, disse João, sentindo o coração acelerar. Mas Lucas? O nome do filho soou como um mantra em sua mente. Com o cenário caótico à sua volta, cada grito e cada choro criavam um efeito de eco que parecia se intensificar. João finalmente viu o que os outros não percebiam. A necessidade de união, de transformar o desespero em ação coletiva. Apoiem-se, ajudem uns aos outros. Ele começou a gritar, tentando convocar a força que poderia emergir entre os presentes. Neste momento, algo inesperado aconteceu. As chamas de um incêndio nas proximidades explodiram, iluminando a escuridão e revelando a forma de um homem, parecendo surgir como um espírito da própria fumaça. Ele se lançava na direção oposta ao caos, carregando um menino nos braços. A cena rasgou o coração de João. As lágrimas de alívio e dor se misturavam em seu peito quando ele percebeu que a luz do fogo refletia um desespero que se espalhava muito além de suas próprias preocupações. A mudança em seu interior começou a ser mais clara. A luta não era apenas por Lucas, mas por todos ali. João olhou para a mulher ao lado dele. Seus olhos se encontraram e ela parecia ter entendido a profundidade do momento. Nós podemos fazer isso, ela falou com firmeza, como se uma nova esperança começasse a renascer. Diante daquela onda de sentimentos, João reuniu coragem. Ele acenou para Lucas, decidindo que precisava convencê-lo a deixar a menina e vir para perto dele. Filho, nós vamos sair juntos, agora! Lucas ergueu a cabeça para responder, mas um novo grito cortou o ar e a multidão começou a se movimentar de forma frenética, como se a própria terra tremesse sob seus pés. Precisamos ir, a mulher gritou novamente, puxando João pelo braço. Era agora ou nunca. João respirou fundo e no fundo do seu coração sabia que aquela noite ainda tinha uma última reviravolta. Mas o que eles não sabiam é que os próprios medos do passado estavam prestes a se manifestar de forma inexplicável, trazendo à luz verdades que eles nunca imaginaram ter que enfrentar. João hesitou por um breve segundo, mas quando viu Lucas se afastando mais uma vez, tomou sua decisão. Estava na hora de abraçar o caos e convidar a vida para fazer parte daquele momento, enfrentando tudo o que viria a seguir. E enquanto a noite se desenrolava, ele não poderia imaginar que a revelação aguardava por eles bem à frente, como um fio invisível amarrando suas vidas de maneiras que eles ainda não compreendiam. A noite, que antes parecia uma celebração, tinha se tornado um turbilhão de emoções e incertezas. João estava em um embate interno, mas uma determinação crescente brotou dentro dele como um farol no escuro. Ele olhou para Lucas, que ainda estava agachado, quase em transe, segurando a mão da menina caída. João respirou fundo, correndo em direção a eles. Lucas, precisamos ir! Seu coração pulsava de preocupação. Lucas ergueu o olhar, um misto de confusão e obrigação cruzando seu semblante. A situação tinha se tornado opressiva e, pela primeira vez, o peso da responsabilidade parecia grande demais. Mas eu não posso deixá-la. A voz do filho era uma fraqueza que João não estava preparado para lidar. No momento, não podemos fazer isso. Nada sozinhos. Vamos ajudar, mas precisamos nos reunir. É hora de unir forças. A urgência nas palavras de João fez Lucas hesitar, mas a conexão entre pai e filho pulsava tão intensamente que ele se levantou lentamente. Uma onda de gritos cortou o ar novamente. João se viu e viu o homem que havia carregado um menino agora se adequando ao tumulto, tentando ajudar a estabilizar a situação. A luz das chamas dançava em sua figura, revelando a luta coletiva. Havia algo lá, algo maior envolvido naquele momento. Não era apenas uma festa perdida, mas um despertar de um espírito humanitário. Lucas, olha! João apontou. O caos estava tomando uma nova forma e as pessoas da festa, as que antes estavam distantes, começaram a se unir. As cenas de ajuda mútua se espalhavam como um vício contagioso entre os convidados. Precisamos fazer parte disso. Lucas, finalmente compreendendo, soltou a mão da menina e se juntou a seu pai em um movimento conjunto. Eles começaram a se reunir com outros que, mesmo perdidos em seu próprio medo, sentiram o chamado à ação. Foi então que a mulher, a lembrança do passado de João, se aproximou.
Juntos podemos fazer a diferença, ela disse, sua voz tranquila inspirando confiança. Seja qual for a dificuldade, a união é sempre mais forte. É isso, vamos, João ressoou. Naquele momento, algo se rompeu dentro dele. Ele percebeu que a vida é feita de ciclos e mesmo que valorizasse sua própria história, agora entendia que a verdadeira essência da família não se limitava apenas a laços de sangue, mas também a laços de comprometimento e empatia. Eles começaram a organizar os esforços. As pessoas que antes estavam perdidas agora eram uma equipe, uma força coletiva. As últimas interações não importavam. A conexão estava nas ações, no apoiar-se mutuamente. Os gritos de dor eram abafados pelo clamor de esperança que ecoava no ar. João olhou para Lucas e sorriu. Isso é o que a vida é, não é? Compartilhar lutas e conquistas. A emoção inundou seu coração. Era um novo começo, não apenas para seu filho, mas para eles dois, como família. À medida que as sirenes soavam menos, a intensidade do momento começou a diminuir. Os paramédicos tomaram conta das vítimas e os olhares de gratidão começaram a flutuar entre aqueles que antes eram apenas estranhos. Finalmente, a atmosfera se acalmou lentamente. A força do amor e da união criou algo mágico, um espaço onde as diferenças eram deixadas de lado. Os membros da família se tornaram faróis para aqueles que estavam perdidos, não importando quão sombria a noite parecesse. A festa que havia começado em celebração se transformou em um testemunho da força humana. João e Lucas estavam cercados por companheiros de luta, compartilhando não apenas experiências, mas abraçando a nova definição de família. Eles não eram mais pai e filho, mas um time, entrelaçados por um laço que se tornava mais forte a cada dia. Ao olharem para o céu cheio de estrelas, agora João sentia um imenso peso sair de seus ombros. A visão que uma vez estava nublada foi se clareando, revelando que a verdadeira vida estava nas conexões que formamos e nas lições que trocamos. E mesmo no silêncio que seguiu, eles souberam que aquele dia não foi apenas um teste, mas um marco. Era o início de uma nova jornada. Então, não perca essa experiência. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é super importante. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa agir agora.